Estamos de volta hoje com o nosso Mais Saudável, falando sobre os transtornos de ansiedade. E aqui a gente está falando e batendo na tecla, entendendo melhor como cuidar, o que é a síndrome do pânico. Mas ainda nós vamos falar sobre o toque, compulsão, fobia e o agorafobia. Se você sofre com algum transtorno de ansiedade, pega o telefone, liga pra gente, participa, como aqui, ó, todo mundo está fazendo. Você não paga a ligação, não esquece? É só cuidar aí do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Ou você pode também fazer parte do nosso auditório virtual maissaudável@rs21.com.br. Quem liga, quem participa, está concorrendo aí no dia 23 a esse super videogame que é o presente da família Mais Saudável para sua família, gente. Olha só, coisa mais linda, hein? Eu paro até para olhar assim, ó. Fico olhando aqui para a tela e falo, ai, como eu queria. Mas eu quero te dar de presente, tá bom? Então vem, participa com a gente. Bom, transtornos de ansiedade. Nós estamos falando aqui da síndrome do pânico e agora a gente vai conversar ao vivo com uma telespectadora que passou, que já enfrentou a síndrome do pânico, sabe muito bem o que é. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cissa. Boa tarde. Boa tarde, querida. Como você tá? Hoje estou bem. Graças a Deus. Ju, conta pra gente um pouquinho como é que você foi diagnosticada e o que aconteceu pra rolar a síndrome do pânico na sua vida. Em um certo dia, normal, né? Eu estava conversando com os familiares e, de repente, eu tive uma taquicardia, né? E a minha pressão foi às alturas. Eu não sou hipertensa. Foi a 17/10, os batimentos 180. Então, eu pensei que estava infartando, né? Lógico. Eu tenho 39 anos. Aí eu fui até o pronto-socorro, eles diagnosticaram que era ansiedade. Fizeram uns exames e diagnosticaram ansiedade. Eu não levei a sério, porque eu sempre fui muito ansiosa, né? Mas o que acontece? Nessa época eu estava muito sobrecarregada. Eu sou divorciada, 2 filhos, né? Então, o estresse, o trabalho, enfim, eu acho que foi o gatilho também. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a ter crises semanais. E as crises são horríveis, né? O que você sentia, Ju? Suor, né? Sudorese, taquicardia e a pressão alta. E o corpo tremia muito. Tá. Não conseguia controlar. Você tinha medo de sair de casa, Ju? Eu fiquei 3 meses sem sair de casa. Então, o que acontece? Eu tive que procurar um psiquiatra e hoje eu tomo medicamentos, né? Uhum. Só que a medicação, ela ajuda uns 60%, 70%. Hoje eu saio sozinha, né? Mas é muito difícil ainda. Eu vejo que a medicação, ela não é 100%. Fiz terapia também, me ajudou bastante a entender. Procurei bastante saber sobre o assunto, né? Porque o transtorno, ele realmente limita a pessoa a tudo, entendeu? A síndrome do pânico, eu consegui já vencer, né, a síndrome do pânico, mas a ansiedade ainda caminha junto comigo. Não como antes, né, mas ainda está junto comigo. Eu queria saber do doutor, por favor, se tem cura a ansiedade. A gente estava falando disso agora no intervalo, Ju. Olha só que ele vai te responder. Falar em cura, supõe que se trata de uma doença. Sim. Então, aqui nós estamos num ponto lá... Para a câmera 3, doutor, por favor. Estamos num ponto muito importante. Eu gostaria de ressaltar que essa terminologia de toque, de pânico, é uma terminologia nova que foi desenvolvida pela atual psiquiatria, pelo Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. E isso corresponde a antigos conceitos da psicanálise, que eram a histeria, que eram a neurose obsessiva-compulsiva. Sempre, então, a psicanálise tratou isso como alguma coisa que faz a pessoa ficar ansiosa, como uma ansiedade que aumenta em algum lugar, mas não como uma doença. Então, não faz sentido falar em cura se não se trata de doença. Pode-se falar, sim, de tratamento, de cuidado. Aliás, o fato de as pessoas correrem ao pronto-socorro, como foi dito aí, né? Quando tem ataques de pânico, o que é correr ao pronto-socorro? É pedir socorro. Não precisa ser no pronto-socorro, pode ser um socorro mais demorado com outras pessoas. Mas então eu diria o seguinte, que isso que se chama muito hoje de síndrome do pânico era o que se chamava de histeria ou fobia histérica, coisa do tipo, que existiu sempre. Em algumas épocas ela aparece com mais intensidade, em outras com menos intensidade, mas sempre existiu
esse fenômeno da histeria. O senhor recomenda o cuidar, né? Uma vez que ele apresenta, que você apresenta esse quadro, Ju, como você mesmo falou, e até a gente estava conversando aqui com a psicóloga também, é cuidar sempre. Você faz atividade física, Ju? Como que é? Não faço, né? Mas pretendo começar a fazer. Dizem que ajuda bastante, né? Mas uma coisa, a crise é uma coisa que ninguém consegue entender e me explicar. Por exemplo, você está assistindo a televisão, a crise ela vem do nada. Do nada. Você não precisa estar vendo alguma coisa ruim na televisão ou pensando em alguma coisa, ela vem do nada, entendeu? Isso acontece realmente, né? Sim, acontece pelo seguinte fato, a pessoa ela acha que só dela estar assistindo televisão, muitas vezes, Ju, assim, dá a impressão que ela não estava pensando em nada. Nós sempre estamos pensando em alguma coisa. Então, assim, na verdade é um conjunto, é só desencadeado. A crise só está naquele momento, está sendo desencadeado naquele momento, mas você está, é como se estivesse o tempo todo funcionando. Por isso que dá a impressão que ela acontece do nada, mas na verdade, por isso que é um cuidado contínuo, constante, porque ela está o tempo todo na sua cabeça. Ó, Ju, muito obrigada pela sua participação, continua se cuidando e eu aqui... eu tenho amigos, como eu falei anteriormente, que sofreram muito com síndrome do pânico, eu sei muito bem o que é. A gente estava até conversando que quem sofre também, além da pessoa, é o familiar, é o marido, os amigos, porque a gente quer ajudar e não sabe como. Então, ó, se cuida e olha, uma indicação, coloca atividade física na sua vida, que eu acho que é uma forma aí de você soltar, sabe, de você trocar o hormônio. Então, faz muito bem. Então, tenta agora, 2017 chegando, tenta criar novos hábitos. Muito obrigada pela sua participação, querida. Um ótimo final de semana, tá bom? Obrigada pelo esclarecimento, tá? Beijo, fica com Deus. Até. Bom, a gente vai falar agora sobre um outro transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como o TOC. E aí, daqui a pouquinho eu vou abrir a caixa do TOC. O que é? São pensamentos recorrentes ou imagens, obsessões estressantes. Exemplo, a pessoa teme ser contaminada, perder o controle em público, cometer erros ou se comportar de maneira inadequada. Para fugir disso, ela tem uma necessidade urgente de realizar certas ações que podem ser consideradas aí compulsões. E aí, para a gente, no sentido figurado, falar sobre o TOC, e a gente sabe que tem muitas personalidades, né, artistas aí que a gente lê, que tem o TOC, que sofrem com esse transtorno obsessivo compulsivo. A gente colocou aqui uma caixinha, né, uma caneta hidrográfica colorida, onde estão todas viradas numa posição, mas tem uma que está virada errada. E aí, para quem tem TOC, isso já é o fim do fim, não é? Pode contar pra gente. Sim, porque o TOC, na verdade, ele vê o erro, ele vê o impossível. Então, o que para outros que não têm esse transtorno é algo tranquilo, só simplesmente virar o transtorno, né, obsessivo compulsivo, aquilo para ele, ele fica como se fosse uma meta, um objetivo. Enquanto ele não virar aquela caneta e não se sentir satisfeito com aquela situação, no caso, nesse exemplo das canetas, ele não para. Só que a cabeça dele fica pensando o tempo todo, por isso que é obsessivo, e a compulsão são a repetição. Isso que eu ia te perguntar. Então, como que a gente vai diferenciar obsessão de compulsão? A obsessão é o pensamento. É o pensamento. É o pensamento. É que, vamos supor, algo errado, algo contamina, algo, não posso pisar na linha. Esse é o pensamento. Então, é o que está errado, é o que vai me contaminar, é o que vai me prejudicar. É o medo, é a insegurança. A compulsão é a repetição. Tá. Ele faz até se sentir satisfeito. Muitas vezes isso demora horas. Tá? Porque ele vai repetindo até se sentir satisfeito. Perfeito. A gente tem um e-mail, pode colocar na tela, por favor? Vamos ver quem vai conversar com a gente através aí do nosso mais saudável, @rs21.com.br. Quer participar? Vem com a gente também, pega o telefone, liga 0800 777 0021 1938 719620. Hoje nós estamos falando sobre os transtornos de ansiedade. Já falamos sobre a síndrome do pânico e agora estamos falando sobre o TOC. Vamos ver o e-mail? Vem da Cláudia Mello. Cláudia, um beijo, querida. Obrigada pela sua participação. Ô, Bahia, terra que eu amo. Olha, ela fala lá. Boa tarde, Cissa, querida. Boa tarde, meu amor. Desde criança sofro da síndrome do TOC.
Hoje eu tenho 30 anos e nunca fiz tratamento. O que eu devo fazer? Qual é o melhor tratamento e qual é o profissional que ela deve procurar? Muita gente tem dúvida quando sofre algum transtorno, doutor, não sabe qual é o profissional que a gente pede ajuda. Qual é o profissional correto? Olha, dependendo da situação, se ela for muito grave, é interessante recorrer a um psiquiatra, tomar um medicamento para acalmar aquele momento. Mas, normalmente, é interessante fazer um trabalho mais demorado, tipo uma forma de terapia, uma psicanálise, porque aí você pode ir às causas do problema e não simplesmente ficar na aparência, naquilo que é observável. Porque esses ditos transtornos, eles têm raízes no inconsciente. E a pessoa não conhece o seu próprio inconsciente, então ela não consegue ter uma explicação para o que se passa ali. Mas eu vou voltar rapidamente ao exemplo que você deu aqui das canetas, que eu acho que é muito interessante. Você mostrou 4 canetas. 3 delas estão numa posição igual e uma só está numa posição diferente. Toda a metodologia da psiquiatria moderna é baseada em estatísticas. Então, aqui nós temos 75% das canetas estão numa posição igual, considerada certa. 25%, que é uma dessas canetas, está ao contrário. Parte então do princípio que aquela que está ao contrário está errada. As outras estão certas porque estão mais perto da norma. Na curva de Gauss, elas estão todas agrupadas perto da média. E essa única que sobrou está fora da média, está fora da normalidade. A questão é perguntar se está dentro da normalidade, está perto da média, não é tão neurótico ou mais do que alguém que é criativo e faz algo diferente. Ih, mas nós vamos precisar, sabe quantas horas de programa? Umas 10 horas de programa, doutor. Vamos aqui, ó, que chegou uma hora que eu adoro, que o Brasil entra em cena. Por favor, seja muito bem-vindo, Brasil. Vem com a gente. É aqui de Campinas, a Ruth Vieira. Ela pergunta o seguinte: pessoas com toque, sabe o que estão fazendo? Então, aquela mania de... Por exemplo, eu conheço gente que vai sair e vai lá fechar a porta. Aí fecha a porta, aí vai lá, fecha de novo, vê se a maçaneta está fechada. E vê. Faz isso umas 20 vezes. Eu conheço pessoas também que já lavaram as mãos, vão lá, preciso lavar minha mão, preciso lavar minha mão, preciso lavar minha mão. A pessoa, ela sabe que ela sofre de um transtorno? Essa pergunta é muito boa, Ruth. Ou ela acha que é um hábito normal? Muito bom. Assim, primeiro, assim, quando chega no consultório, quando eles chegam no consultório porque alguém sinalizou. Por isso que fala, o transtorno é um incômodo. Quando começa a incomodar, não, às vezes não ela, ou o outro. Então, no começo, ela acha que é um hábito normal. A mente dela trabalha como assim, manter limpo, pisar no piso correto. E naquele momento, ela não sabe que é uma repetição a um transtorno. Não sabe. Geralmente, é o outro que sinaliza para ela. Quando começa a virar incômodo na vida dela, que ela começa a perceber realmente que se trata de um transtorno. Então, mas em algum momento, esses atos repetidos, né? A pessoa mesmo que passa isso, que sofre, ela percebe, ela começa a falar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lavando a minha mão 30 vezes? Ela sabe claramente que está fazendo aquilo, só não sabe por quê. Por quê? Essa é a questão que nós nos colocamos. Quais são os mecanismos inconscientes que levam alguém a fazer aquilo e que incomoda a pessoa, mas ela não sabe por quê. Posso contar uma história rápida de um caso clínico? Pode, rapidinho, vamos embora. Uma mulher veio me procurar em tratamento porque ela tinha tido um bebê, estava com um bebê de poucos meses, 3, 4 meses, e ela tinha uma tendência a todo momento de matar aquele bebê com a facada. Ela não queria matar, ela amava o bebê, mas a ideia de pegar a faca e matá-lo a atormentava o tempo todo. Bom, se você fosse dar uma pílulazinha, um remédio, o que ia acontecer? Não tenho a menor ideia. Mas o que ocorreu no decorrer da análise dela? Ela começou a dizer o seguinte: faca é um instrumento que incomoda profundamente. Eu vou ser bem rápido, porque senão... Porque a gente tem tempo, doutor, não brinca Aí não. eu pergunto, mas por que a faca te incomoda? O que te lembra a faca? Ele fala, me lembra, na infância eu via minha mãe matando galinha com a faca. A faca brilhava, segundo passava no pescoço da galinha, então ele ficava apavorado que via que estava matando a galinha. Tudo bem, até aí até nada. Mas e por que a galinha te incomoda dessa maneira? Por que a história da galinha te incomoda? Aí vem mais ou menos o desfecho do caso. Ela diz o seguinte, bom, na minha família havia uma repressão sexual muito grande, ninguém tinha direito de fazer nada, e cada vez que alguém saía um pouco dessa norma rígida, era chamada de galinha. Bom, galinha é
um nome que se atribui a pessoas de vida fácil, vamos dizer, Sim. esse cara é uma galinha, essa mulher é uma galinha. Bom, mas de onde veio essa sequência de associações? É porque, em função dessa educação religiosa, ou sei lá, que for moral, muito grave da família, quando ela teve o filho, o fato de uma mulher ter um filho significa que ela teve relação sexual. Que, portanto, ela foi uma galinha. E aí ela começou a se julgar, aí isso? Da galinha passa para a faca, da julgou, faca passa para o bebê. E aí não tinha nada a ver. Então, é uma questão inconsciente da história de vida dela que faz com que lá no final saia um produto que você não sabe. Não sabe de onde, é verdade. Bom, estamos aqui hoje falando sobre os transtornos de ansiedade. Pega o telefone e participa com a gente. 0800 777 0021 1938 719620. Eu vou para um rápido intervalo, aproveita, liga, participa, porque aqui você sabe, dia 23 rola um super sorteio, é o presente da família mais saudável para a sua família. Esse videogame, o Wii Esports, vai chegar na sua casa. E agora, ó, nosso próximo transtorno é a compulsão. Fica com a gente, eu vou e volto rapidinho.